Fala, estudante, beleza? Meu nome é Pedro Ítalo, sou o seu professor de matemática e nessa aula nós vamos falar sobre área de um triângulo qualquer. Então, enquanto roda a vinheta, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa esse sininho aí. Vamos lá! Gente, é o seguinte, nós temos basicamente 3 métodos para calcular a área de um triângulo qualquer, e é o que eu vou falar nessa aula. O primeiro método é quando nós temos a base e a altura do triângulo que queremos calcular a área. Toda vez que você tiver a altura e a base do triângulo que você quer calcular a área, você pode fazer a área sendo base vezes altura dividido por 2. Porque provavelmente você aprendeu a área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. O triângulo é a metade de um retângulo. Então basta fazer base vezes altura dividido por 2. Eu fiz esse desenho para te mostrar que aqui eu tenho a base e aqui a altura desse triângulo, ok? Por que eu tenho certeza que isso aqui é a altura? Porque é um segmento que parte de um vértice e é perpendicular ao lado oposto a esse vértice. Então eu tenho certeza que isso aqui é a altura do triângulo que eu estou analisando. Já de cá, eu tenho um triângulo retângulo, que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então aqui vai ser a minha base e aqui vai ser a minha altura, mas poderia ser o contrário, tá? Eu quis colocar esses dois desenhos porque tem gente que fica fácil entender que isso aqui é base vezes altura sobre 2 e quando vê um desenho desse aqui, buga a mente. Então, por exemplo, se eu desenhar para você um triângulo com base, vamos colocar aqui 4 e a altura 3, beleza? Eu poderia ter feito esse seguinte desenho, ó. Pá, pá. A minha base, eu vou colocar que ela vale 4 e a minha altura 3. Mas eu poderia ter esse desenho, poderia representar um triângulo com essa característica, ó. Um triângulo retângulo, de base 3, a altura 4. Ou poderia ser o contrário. Eu preciso que você enxergue que toda vez que você tiver base e a altura de um triângulo, você pode fazer base vezes altura dividido por 2. Nesse caso, ficaria 3 vezes 4 dividido por 2. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Como eu não coloquei que unidade de medida é isso aqui, centímetro, metro, eu vou usar 6 UA. Esse meu UA significa unidade de área. A outra forma que nós temos de calcular a área de um triângulo é quando nós temos dois lados e o ângulo entre os lados, ok? Dois lados e o ângulo entre os lados. Como que a gente pode calcular a área desse triângulo? Basta você multiplicar esses lados que você tem pelo seno do ângulo entre esses lados dividido por 2. É o produto dos lados pelo seno do ângulo entre os lados dividido por 2. Por que eu sei que isso é válido? Agora eu disse para você que a gente pode fazer a área de um triângulo como base vezes a altura dividido por 2. A minha base aqui no caso seria A. Então eu sei que a área poderia ser A vezes H dividido por 2. Só que esse meu H, ele é cateto oposto ao ângulo alfa, e o B é a minha hipotenusa. Então eu uso seno. Seno de alfa. Seno de alfa é o cateto oposto a alfa, que é H, sobre a hipotenusa, que aqui no caso está fazendo o papel de B. Multiplicando cruzado, teremos que a altura é seno de alfa vezes B. Eu trocando esse altura para ficar bem bonitinho por B seno de alfa,
eu chego nessa fórmula. Então fica A vezes B vezes seno de alfa dividido por 2. Então lembrando que isso aqui é para quando você tem dois lados e o ângulo entre os lados. Multiplica os lados pelo seno desse ângulo dividido por 2. No caso, se eu pegar um exemplo, como aquele meu que eu tinha desenhado aqui para vocês, 3 e 4, ó, só que agora o meu 3 e o 4 não vai ser a altura, né? Nós vamos colocar aqui 4, aqui 3, e vamos supor que esse ângulo seja um ângulo de 45 graus. Pronto, eu não preciso perder tempo achando a altura. Basta fazer logo o seguinte, ó. A área vai ser 3 vezes 4 vezes o seno de 45 dividido por 2. Observe que eu usei uma leve malandragem. Eu não coloquei o dividido por 2 sobre tudo. Eu coloquei só esse 3 vezes 4 dividido por 2. Mas tu pode colocar tudo, não tem problema. Qual que é o seno de 45? Eu vou trocar esse seno de 45 por raiz quadrada de 2 sobre 2. Beleza? E olha o que o tio vai fazer para ficar bem facinho. 2 vezes 2? 4. Vou cortar com esse 4 aqui de cima, tá? Olha lá. Então sobrou que a área é 3 raiz quadrada de 2. Área 3 raiz quadrada de 2. Como eu não coloquei para você a unidade de medida e eu calculei a área, nós teremos então o A representando unidade de área. E o nosso terceiro modo de calcular a área de um triângulo é quando nós temos apenas a medida dos três lados, ok? Tá vendo que eu não tenho ângulo entre dois lados? Achar a altura aqui não iria ser fácil, porque eu deveria dividir em dois triângulos retângulos, iria chamar aqui de x, aqui de b menos x, aqui de... Nossa! Então, esse cara fantástico criou a fórmula de Heron, que é uma forma simples de calcular a área de um triângulo quando você tem os três lados. A primeira coisa que você precisa fazer é calcular o semiperímetro. Eu sei que você sabe que perímetro é a soma de todos os lados. Então, semiperímetro é a metade do perímetro. Nós vamos representar o semiperímetro pela letra P. Semiperímetro, então, vai ser você somar os três lados, que é o perímetro, só que dividido por 2. Depois que você fez isso, aí sim nós vamos escrever a fórmula da área. Não assuste com o tamanho. Beleza, mas ela é bem tranquila. Como que nós vamos calcular a área de um triângulo, então? Pela fórmula de Heron. É a raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado vezes o semiperímetro menos o outro lado vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Só que tudo isso dentro da raiz quadrada. A área vai ser a raiz quadrada do quê? Do resultado do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, semiperímetro menos o outro, semiperímetro menos o outro. Vamos ver então como que eu faria para calcular a área de um triângulo aqui, ó, com essas medidazinhas bem aqui, pequenininhas aqui, ó. 3, 5 e 6. Vamos supor que eu queira saber essa área. Primeira coisa, então, calcular o semiperímetro. O que vai ser o semiperímetro? Soma os três lados, divide por 2. 3 mais 5, 8. 8 mais 6, 14. 14 dividido por 2, 7. Agora vamos substituir na fórmula. A área vai ser raiz quadrada de 7 vezes 7 menos 3, 4. 7 menos 5, 2. 7 menos 6, 1. Raiz quadrada de 4 é 2. 7 vezes 2, 14. Vezes 1, 14.
14 não tem raiz, então ele permanece lá dentro. Como eu não coloquei unidade de medida, unidade de área. Então a área desse triângulo seria 2 raiz quadrada de 14. Bem tranquilo, fechou? Vai devagarzinho que não tem erro. Então, para fixar ainda mais, vamos ver um exercício sobre esse assunto. Qual é a área de um triângulo isósceles cuja altura relativa à base é igual a 12 centímetros e cujos lados congruentes medem 15 centímetros? Bom, então olha só, gente. Eu tenho aqui um triângulo isósceles onde a altura é 12 e os outros dois lados são 15. Eu preciso descobrir, então, já que eu tenho a altura, né, quanto que vale a minha base. Eu não tenho o ângulo entre esses dois lados. Se eu tivesse, eu poderia usar aquela com seno, saca? Mas aqui eu não tenho. Eu preciso achar essa base. Então, esse tamanhozinho aqui, ó, daqui até aqui, eu irei chamar de chus. O que eu posso fazer para achar quanto mede isso aqui? Tá vendo que nesse triângulo isósceles formou um triângulo retângulo? Então, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Se você lembrar da nossa aula que nós tivemos sobre triângulo pitagórico, vai vendo. Você vai saber de cara que o chus é igual a 9. Se não assistiu, vou deixar aqui para você a sugestão. Assista. Mas caso você não tenha interesse em assistir, né? Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, no caso 15, o quadrado de 15 é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é 12 e o outro cateto é chus. Eu não sei o que é. 15 ao quadrado, 225. 12 ao quadrado, 144. Mais chus quadrado. 144 vai para lá negativo. 225 menos 144 é igual a chus quadrado. 225 menos 144 é 81. Então, chus ao quadrado é igual a 81. Extraindo a raiz de 81, e como estamos trabalhando com lado, só tem positivo, por isso que eu não vou colocar mais ou menos, encontramos que o chus, né, é 9 centímetros. Forra boys, se o chus é 9 centímetros, eu tenho certeza que a minha base todinha vale 18. Sabe por quê? Porque a altura de um triângulo isósceles relativa à base divide a base em dois segmentos iguais. 9 mais 9, 18. Agora eu tenho 3 lados. Então você pode usar a fórmula de Heron. Mas eu não vou usar a fórmula de Heron. Sabe por quê? Eu tenho base e tenho altura. Então o que eu vou fazer? Simplesmente base vezes altura dividido por 2. A minha base pelos meus cálculos, 18. A altura, o próprio exercício me deu 12. Dividido por 2. Já que é uma multiplicação, eu posso simplificar para ficar mais fácil. 12 dividido por 2, está, 6. Só sobrou 18 vezes 6. 18 vezes 6, 108 centímetros quadrados. O que te levaria a marcar a letrinha A de amor, A de área. Beleza? Então, é isso sobre áreas de triângulos. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Vai lá embaixo, deixe o seu comentário e ativa logo o sininho, que nós vamos ter mais videoaulas só para te ajudar. Um grande abraço e bom estudo!